tem se falado em jogadores que vão chegar para o Vasco, que estão sendo especulados. Eu vou citar alguns exemplos nos últimos dias. Chico, do Atlético Goiano, Pedro Bambu, que foi destaque do Vila Nova, Alex Teixeira, do Jiangsu, da China, também Miranda, Éder, todos do mesmo time de Alex Teixeira. E eu pergunto para vocês acreditam nesta lorota? Sinceramente, vocês acreditam que quem virá pro Vasco 2021 com essa gestão de Jorge Salgado? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu disse outro dia, que eu deixei um comentário num canal aqui do YouTube, e que o dono do canal estava dizendo que sobre esses jogadores que estavam aí de tratativas com o Vasco. Eu disse para ele o seguinte: o que na verdade o Jorge Salgado quer é legitimar o golpe. Então o que acontece? Dentro da cabeça desses golpistas, eles combinaram o seguinte: a gente vai dar um golpe no Vasco e a torcida vai ficar pé da vida. Aí a gente começa a soltar que a gente tem aporte financeiro, que a gente tem 150 milhões de reais já garantido, que a gente vai trazer o jogador A, o jogador B, o jogador C, e no final das contas a gente vai trazer um monte de jogador meia boca, como sempre a gente fez, e a gente vai trazer um mais ou menos, como tem acontecido em todos os anos. Como tem acontecido em todos os anos. Vocês lembram do Bruno César? Mais ou menos por aí. E então, aí dentro da cabeça deles a gente traz um monte de jogador promessa, um monte de jogador meia boca, bichado, velho, e a gente pega um mais ou menos para poder compor o elenco, para deixar a torcida feliz, e assim a gente fica na presidência e legitima o golpe. Vocês estão sacando? Não é isso que está aí desenhado, que está acontecendo? Começou com um aporte financeiro milionário que já tinha 70 milhões de reais nos cofres, e aí a gente descobriu há pouco tempo que o dinheiro para pagar uma folha salarial veio do Carlos Leite, o empresário Carlos Leite. Cadê o aporte financeiro do Salgado? Então já descobrimos a primeira mentira, não é verdade? Então não vamos acreditar nessa lorota. E outra coisa, eu vou dizer para vocês. O Éder, que joga no time lá do Alex Teixeira junto com o Miranda, o Éder tem 31 anos, o Miranda tem 36. É o Miranda, aquele que jogou na seleção brasileira. O Alex Teixeira já tem 31 anos, é um sonho do Vasco. Então eles ventilam esse jogador, de repente até consegue trazer, que está em fim de contrato, tanto ele quanto o Miranda, quanto o Éder. E aí organiza, traz o Alex Teixeira, a torcida fica feliz e a gente, mais um ano, se a gente não cair agora, mais um ano lutando para não cair. Não é isso? Não é isso, meus amigos? Então vamos deixar de nos iludir, de acreditar nessas conversas de golpistas. Por favor, por favor. O que nós precisamos, torcedor, eu não vou ficar aqui vendendo uma ilusão para vocês. Se estiverem aqui no canal querendo ouvir uma ilusão da minha parte, não vão ouvir. A verdade é esta, e eu estou aqui para dizer a verdade, o meu pensamento e o que eu acompanho nos noticiários e no comportamento desses golpistas. Eles querem legitimar o golpe. Esta é a grande verdade. Vamos acreditar nisso, não? Nós, torcedores, precisamos nos mobilizarmos para que a gente possa retirar estes golpistas de lá. A primeira forma de mobilização é sócio zero. Eu sou vascaíno de coração há 50 anos. Eu era sócio torcedor, deixei de ser. Amo o Vasco de paixão, mas eu não vou ficar dando o meu dinheirinho, que é difícil, acreditando que eu estou dando para ajudar um clube, enquanto existem esses golpistas dando golpes dentro do Vasco e se perpetuando no cargo, não dando oportunidade para novos, para sangue novo, que chega com projeto, com ideias bem definidas. Então, uma forma de protestar é:
sócio zero enquanto esses golpistas estiverem lá dentro. Ah, mas o Vasco vai sangrar. O Vasco está sangrando. Não adianta a gente dar esmolas para o clube, porque esse dinheiro não chega na mão do clube, chega sim na mão destes golpistas, no bolso desses golpistas, melhor dizendo. Então, podem dizer o que quiser, mas eu não apoio dar dinheiro para um clube em que foi eleito o presidente nas 2 gestões que passaram aí, e mais essa que entrou agora através de golpes, dizendo que é um ambiente de austeridade, de um projeto, de um plano, sem plano nenhum, porque a gente está vendo aí, é sempre o mesmo discurso, que o Vasco vai levar 2 anos para se recuperar, nesse ano não vai ter time forte, no ano que vem também não, mas no 3º ano vem um time forte, competitivo, e o que a gente vê é muda a gestão, entra a gestão, sai gestão, e a gente está patinando cada vez pior. Ah, porque vai vir um patrocínio, que chegou um patrocínio de capinha de celular. Quanto vai render para os cofres do Vasco? Foi divulgado? Nós sabemos. Ah, a Havan renovou. Qual é o valor do patrocínio da Havan? É suficiente para a gente pagar a folha do Vasco? Não deixar jogadores com salário atrasado? Não deixar funcionários passando necessidade? O que essa diretoria já chegou de concreto e disse para nós, torcedores? O que eles disseram? Vocês já observaram? Aí a gente vê um Jorge Salgado entrando com uma petição no Supremo Tribunal Federal por causa daquela DPF 780, onde ele chega lá e anexa um monte de encartes, um monte de notícias de jornais, onde lá nesses recortes diz assim: Jorge Salgado foi empossado presidente do Vasco. A presidência dos beneméritos teve uma eleição online, híbrida, e que os beneméritos concordaram. Essas são as notícias e são os anexos da petição do Salgado. Ora, meus amigos, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo legitimar o golpe. Ele está querendo dizer que, olha, agora não cabe mais o STF julgar e me retirar, porque eu já fui empossado. Aí quer dizer que picaretagem, bandidismo, golpe não pode ser revisto? Quer dizer que nós vamos ter que engolir esta safadeza, essa picaretagem? Será que nós vamos ter que ficar engolindo nas mídias sociais, no Twitter, Júlio Brandt, depois de uma derrota vergonhosa para o Flamengo, dizer em alto e bom tom para todo mundo, escreveu lá, tweetou dizendo assim que nós ainda detínhamos o maior recorde de vitórias que o Flamengo. Olha, isso é de um mau caratismo sem tamanho. Isso é de uma cara de pau. Em pensar que um dia, eu quis que esse cara fosse presidente do Vasco. Que bom que não foi, porque nunca mais será. Porque enquanto eu estiver falando, em condições de falar, eu vou fazer campanha contra esse camarada. Porque eu não vou esquecer dessas coisas que ele anda falando e anda fazendo. Dessa briga jurídica, o cara não aceita perder, o cara quer ganhar na base do golpe. O cara quer ganhar na base do tráfico de influência, o cara quer ganhar na base da exploração do prestígio. A gente ouvir Vitor Roma falar que os beneméritos fumaram o estatuto, e isso com a maior naturalidade do mundo. Onde está a decência, a moral, a ética, o respeito? Então não dá que eu deixe passar isso com naturalidade. E eu não vou ficar aqui passando pano para bandido, para golpista. Não vou ficar. Outro fato, o Vasco está novamente na zona de rebaixamento, está em 17º lugar com 37 pontos. Certo? Está atrás de Bahia, está atrás de Sport, está atrás de
Fortaleza. Ontem o Goiás empatou com o Bahia em 3-3 num jogo dos desesperados. E o Bahia tem a mesma pontuação do Vasco, mas está ali com o número de vitórias a mais. Por isso a gente entrou na zona de rebaixamento. A gente vai jogar na próxima quarta-feira. E é contra o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza, lá no Castelão. Vai ser um jogo dificílimo para o Vasco. E o único resultado possível para o Vasco é a vitória. Aí o Vasco não consegue vencer e vem aquele velho discurso: nós vamos ter mais tantos jogos, a gente precisa fazer tantos pontos. Olha, com um time limitado como é o do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, que entrou, não está com um aproveitamento muito bom. Luxemburgo está com 42,8% de aproveitamento. Em 7 jogos, ele teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E a gente estava criticando tanto o Sapinto teve 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, com 33,3% de aproveitamento. Ou seja, não está muito discrepante. Então, Vanderlei Luxemburgo também não está conseguindo fazer com que o Vasco funcione. Não mantém uma equipe definida, fica trocando um, trocando outro, ou seja, isto demonstra que ele ainda não tem uma equipe. E por isso a gente sofre tanto. Então não vamos aqui, para finalizar este vídeo curto, não vamos ficar acreditando em conversa fiada de golpista. Éder Miranda, Alex Teixeira, Pedro Bambu, meus amigos, Chico, Atlético Goianiense, que vão vir para o Vasco, que está tratando disso, tratando daquilo. Nós queremos um time forte, competitivo, um clube profissional, um clube sem mercenários, sem empresário ditando as regras dentro do clube, cobrando juros altíssimos e afundando o clube de regatas Vasco da Gama mais e mais e mais. Então, campanha sócio zero no Vasco enquanto existir esta picaretagem, esses golpistas dentro do Vasco. Nada de ficar contribuindo com o clube, sendo que esse dinheiro não tem prestação de contas, a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. Na verdade a gente sabe, mas é porque não tem uma transparência. Então não vamos ficar acreditando nisso, não. Eu não vou vender uma ilusão para vocês. O Vasco está morrendo e se não tiver uma mudança, se o Dias Toffoli não der uma decisão favorável ao Vasco, e essa decisão favorável ao Vasco é respeitar o estatuto, é colocar para fora quem fala que Benemérito fumou o estatuto, é colocar para fora quem não quer um Vasco forte, não está respeitando a Constituição, não está respeitando os órgãos internos do clube, mesa diretora, não está respeitando nada, está explorando a credibilidade, explorando o prestígio que tem para conseguir resultados favoráveis nas cortes do estado do Rio de Janeiro, na corte do Rio de Janeiro. Eu espero sim que o Supremo Tribunal Federal, e aqui coloco entre aspas, porque eu tenho as minhas ressalvas, porque as últimas decisões dos ministros do STF foram muito polêmicas, foram para lá de duvidosas. Mas eu espero que o Dias Toffoli encare o mérito da ação de solidariedade e derrube Jorge Salgado da presidência e coloque lá quem é de direito, quem o torcedor escolheu de forma limpa e direta, Luiz Roberto Levenciano. Grande abraço para vocês. Se você que está assistindo este vídeo ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá esta força para que a gente possa crescer, para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Dê seu like, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa disponibilizar este vídeo para mais pessoas. Ative o sininho para receber notificações em tempo real dos vídeos que a gente posta aqui, para que você possa assistir.
Um grande abraço, eu agradeço de antemão a todos vocês que me acompanham. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Grande abraço e até a próxima oportunidade.